Bom, aula 16 oficial, então, gravando. Vamos lá. Hoje o tema... Vou deixar vocês no mistério enquanto o Leandro responde aí. Mas já se prepara, porque vai dar umas pancadas nos negros aí, viu? Será, Leandro? A gente não bate ninguém, né? Quem bate é o Espírito Santo. Quando ele bate, ele vem para curar, para transformar, para libertar, para salvar, para redimir, para tanta coisa que a gente quiser botar nessa equação. Rapidamente, aqui no começo, eu queria só compartilhar com vocês o que está acontecendo, assim, e tá muito doido, tá? Eu confesso que tá meio sem controle mesmo, né? Eu sei que tem gente que tá falando assim, nossa, meu, mas vocês não estão me avisando do que tá acontecendo, mas nem a gente tá sendo avisado direito, tá? Tá meio louco assim mesmo. Bom, primeiro começou tudo a gente querendo fazer algum evento presencial para vocês, né? A gente pegou e chamou aqui eu falei para vocês, chamei umas 25 pessoas aqui em casa, para a gente sentir um pouco, ver como que ia funcionar, o que a gente ia sentir disso, se fazia sentido ou não a gente fazer um evento maior para um pouco mais de pessoas. Hoje a gente vai falar um pouquinho também de processos, e uma das coisas que eu falo muito, e que é muito importante a gente entender, é que no processo do profético e da vida cristã, do amadurecimento do corpo, como pessoa mesmo, acho que em todas as áreas da vida, é muito importante caminhar com quem já está um pouco na nossa frente, né? Não é diferente também, no mundo espiritual as coisas também funcionam assim. Então a gente teve a ideia de fazer esses encontros presenciais para afirmar um pouco desses laços, né, de relacionamentos que a gente olhar no olho, conhecer gente de verdade, né, olhar, porque a gente fica aqui online e às vezes a gente esquece que o mundo é mundo, né, que o mundo é real, que as coisas estão acontecendo na realidade, na naturalidade. E tem coisas que a gente só vai ser curado mesmo, só vai ser transformado, tocado por Jesus, se a gente conectar com gente, se a gente estiver perto de outras pessoas e tudo mais. Então a gente chamou algumas pessoas aí, fez esse experimento, né, aqui em casa, chamamos 20 e poucas pessoas para validar. E eu vou deixar vocês falar rapidamente um pouco da experiência. Como que foi, Leandro, a experiência de estar aqui em casa no primeiro evento experimental profético? Como foi ser cobaia? O que você pode dizer para a galera? O que vale a pena aí? Cara, eu vejo que tudo foi preparado pelo Senhor para que a gente estivesse naquele lugar. Inclusive, algo interessantíssimo foram as respostas que chegaram de várias profecias no mesmo lugar, no mesmo final de semana. Então, assim, escancaradamente, foi tudo preparado por Deus. E o nível de profundidade muito, muito alto, o seu ensino muito profundo também. Então, eu vejo que é o que você falou agora. A gente precisa realmente ter momentos que é gente com gente, que a gente consegue ir para um outro nível. Então, eu vejo que está funcionando assim. Tem parte online e tem parte que é o presencial. E acaba que ambos têm sua importância, mas o presencial tem outro nível de profundidade. É uma aceleração. Muda, não muda? Total. Total. O nível de profundidade parece que é diferente, né? É diferente, é diferente, É a mesma coisa da gente ter um relacionamento amoroso com a pessoa à distância e depois ter um relacionamento presencial. Tipo isso. Muda tudo. É experiencial, né? E o que você diria aí? O que você falaria assim, ó, minha experiência, assim, o que você leva assim de mais pesado, assim, que você acha que fala, putz, isso aqui foi diferente. Cara, eu acho que o que mais marcou foram as respostas. Você recebeu muitas respostas de Deus. Exatamente. Muitas, mas muitas mesmo. E todas que eu precisava, foram no mesmo final de semana, um caminhão. Uau. Beleza, então. Glaciane, tô olhando os seus olhinhos. Conta aí, pessoal, como é que foi a sua experiência com o primeiro evento profético aqui em casa, experimental. Olha, surreal. Como diz a nossa amiga Elisa, chocada, né? Muito chocada. Tem coisas que realmente, assim, no presencial é diferente, como se você cavasse mais profundo, assim, arrancasse algumas camadas do coração e fosse mais no profundo mesmo e traz, assim, muita clareza de onde você está e aquilo que você precisa fazer para avançar cada vez mais, né, no profético e ser essa luz aí para o mundo, né, trazer as pessoas, conectar as pessoas ao coração de Jesus. Mas assim, eu fiquei, acho que a semana inteira assim, aí as pessoas falavam comigo, eu tava assim, tipo, viajando. Aí o meu marido em casa, os meus filhos,
às vezes ele falava comigo e eu tava assim, gente, eu fiquei literalmente em Nárnia, né? Que o Denis brinca, mas eu fiquei em Nárnia mesmo. Eu fiquei processando durante vários dias tudo que eu escutei ali. E realmente, assim, o que o Denis traz, o ensino dele é sem palavras. Então, não tem o que dizer. Você não tem palavra para definir o quão é maravilhoso e profundo aquilo que você trouxe ali pra gente. Então, eu agradeço por ter sido escolhida a estar no meio desse bando de cobaias. Essas cobaias. Eu fiquei muito feliz e muito grata mesmo por isso. E não tem como agradecer a Deus por tudo que você tem influído nas nossas vidas. Tem sido surreal mesmo. Uau, tamo juntos. E assim, para quem não acredita, verdadeiramente a gente primeiro teve alguns critérios de escolher quem estava mais perto, né? Para facilitar um pouco essas transições de espaço geográfico e tudo mais. E segundo, a gente colocou a lista de todo mundo e a gente começou a pedir para o Espírito Santo direcionar quem seriam as pessoas para estar aqui, porque não foi sobre nós, né? Literalmente, quem estava aqui percebeu assim que era um negócio que acho que Deus realmente escolheu as pessoas e falou: ó, você tá aqui nesse dia para essa hora, e foi bem diferente. A última, vai, ô Chocada. Fala aí o que você sentiu. Primeiro que eu fiquei chocada. Sério, gente, eu conheci Denis na escola profética, né, através do Leandro, e não tinha muito tempo, né? Sim. E o Denis recebendo a gente na casa dele, o que eu fiquei mais impactada, para não repetir a palavra chocada, é a presença de Jesus na vida dele, é a simplicidade, é ele, a Dai, a filha dele, ele sendo Jesus ali para a vida da gente. Então, isso que mais me marcou é a verdade, é a vida de Jesus que eles levam, a responsabilidade que eles têm e o amor que eles têm pela obra de Deus. E o que mais me marcou, isso é o que mais me marcou, né? E o que aconteceu após é que eu comecei a fluir numa velocidade profética, numa velocidade Kairos, todos os dias, desde que eu saí de lá. Todos os dias acontecem coisas chocantes na minha vida, e eu tenho ajudado muitas pessoas, assim, e está sendo muito natural. Então, foi como, eu acho que eu estava conversando, eu acho que é a Denise, se eu não me engano, no Instagram, é como se abriu um portal e é um novo tempo, é um tempo muito diferente. Eu não consigo nem explicar. É um fluir, é um redirecionamento, é uma vida diferente. É loucura, né? É uma loucura. Eu não consigo explicar. O tempo todo está acontecendo coisas. É muito doido, gente. Bom, vou tirar o do olho aqui do meu tablet. Estava tentando abrir por aqui, mas vou abrir pelo celular mesmo. Eu não estou no meu computador. Eu vou soltar aqui por aqui o conteúdo para vocês. O que eu quero falar hoje e o que os meninos estão falando faz total sentido. É que é diferente, sabe? Quando a gente tem relações próximas e pessoas presencialmente, muda muita coisa. Uma das minhas resistências antes de começar a fazer a escola profética era fazer a escola presencial. Porque o presencial muda muito, porque o tato, a presença de Deus, né, a conexão, a experiência parece que é absorvida de forma diferente. É o que a Chocada falou, né? A gente tem uma experiência de aceleração, né, Glá? É como se a gente fosse jogado para dentro de uma realidade que a gente não entende nem o que está rolando. Eu sei que a gente ficou muito bugado aqui, a gente ficou muito tocado porque o Jesus fez, foi muito doido. Então, a partir disso, a gente decidiu fazer também. Foi numa conversa assim, totalmente informal. Eu conversando com as Valquírias, e não sabe, a Karine Férez e a Carol Férez e a Karine Férez. Ela falou: meu aniversário é dia 8 de agosto. Eu falei: dia 8 de agosto eu tô lá na sua casa, então, para comemorar seu aniversário, né? Ela falou: sério? Eu falei: sério. Ela falou: por quê? Eu falei: não sei que eu vou estar lá. E nessa ideia de ir para BH, acabou rolando todo esse encontro que vai ter sábado aí, né? Então foi meio inesperado mesmo, né? O que tá acontecendo, eu não sei o que é. Já tem mais de 76 inscrições, né, Elisa? Tem bastante gente já esperando a gente lá. Eu não sei, cara, Deus está fazendo umas coisas muito doidas, e eu queria falar um pouco sobre isso, sobre processos hoje com vocês, porque a gente, às vezes, pode querer queimar a largada de algumas coisas, achando que o profético, que as coisas sobrenaturais vão acontecer sem que as coisas naturais estejam completamente encaixadas e devidamente
conexas e vivendo em comunidade, em corpo, né? Então, vamos lá. Aula 16, o tema vai ser processos. Acho muito importante falar sobre isso hoje. Então, só para falar isso no começo, sem ter que a gente ter que falar no final, dia 19/11, né? A gente já também tem o encontro profético presencial aqui em São Paulo. Esse daí vai ser o dia inteiro, tá? Também inclui café da manhã e almoço. O almoço, vocês vão comer um hambúrguer defumado do Thiago, que os meninos comeram aqui, que é o melhor hambúrguer do mundo, não é, gente? Muito bom, para ser rápido, prático top. também. E a Outro gente... nível. Muito bom, né? E a gente andar rápido com isso, porque aqui em São Paulo vai ser um evento hardcore mesmo, de 10 horas de imersão, igual os meninos tiveram aí. E se deixasse, a gente ia até meia-noite, sem perceber que o tempo passou, né? Então vai ser esse evento de 10 horas e em BH a gente vai fazer um pocket, só um pedacinho do que a gente viu aqui, porque não foi programado nem nada, e foi um negócio doido mesmo, tá rolando. Então o evento oficial mesmo é dia 19/11, aqui em São Paulo. O hotel é em frente, tá, gente? Tem todas as informações do PDF que eu mandei, quem quiser vir, se hospedar, ficar. E ficou bem barato, os meninos sabem que não é sobre dinheiro. Se fosse sobre dinheiro, eu cobrava R$2.000, né? Então é R$200 para pagar as despesas e talvez nem dê. Mas é isso. Então, quem quiser vir, corre, que tem 100, já tem menos de 100 vagas, né? Já tem bastante gente que está comprando, já se inscreveram, então corre lá. Eu não vou falar disso mais na aula, mas era só para deixar o recado para quem não ouviu. E bem-vindo aos novos, eu sei que tem bastante gente nova, né? Entrando aí, que é a primeira vez. A dinâmica é simples, é a aula mesmo, tá? É conteúdo de aula. Então pega um papel e caneta, anota, porque o Espírito Santo vai, com certeza, falar com você. Processos. Vamos lá. Gente, é o seguinte, o que eu gostaria que vocês entendessem? Quem chegou agora também é muito importante que você assista todas as aulas para pegar a coisa na sua temática, nos seus pontos importantes, para você não ter que estar boiando depois nos assuntos, porque tem assuntos mais profundos que os outros e uns vão conectando com os outros, tá? Processos. Bom, eu gosto de dizer o seguinte, dentro do profético, a gente precisa entender que tudo funciona de forma processual mesmo, assim. Ninguém vai chegar, por exemplo, em um casamento, casou hoje, e já vai ter 100% de intimidade com outra pessoa. As coisas vão acontecendo naturalmente, você vai descobrindo o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, o que ela não gosta, como ela se comporta, como ela fala, a voz dela, você vai se acostumando com a voz, com o cheiro, como ela acorda, como ela toma banho, como ela dorme, tudo, como ela come, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, o que ela gosta de sentir, onde ela gosta de ir, família, você vai conhecendo, né, os pais, os tios, a avós, você vai conhecendo a pessoa de uma forma muito profunda, né? Esse relacionamento vai se aprofundando. Olha, eu estou extremamente arrepiado da cabeça aos pés aqui, só de falar a palavra profundo. E você vai entrando, mergulhando dentro dessa pessoa cada vez mais, a um passo que você vai chegar um tempo que você vai conhecer essa pessoa de uma forma que ninguém mais no mundo conhece. Ninguém mais. Quem está casado há muito tempo e viveu literalmente uma realidade, uma verdade sobre uma transformação de intimidade, vai perceber que você conhece o seu esposo ou a sua esposa de uma forma como ninguém conhece. Nem a sua mãe, ninguém. Você conhece de uma forma que ninguém conhece. Então, esse nível de intimidade, esse nível de proximidade, é quando, por exemplo, a Daiane ela tá sentada na mesma mesa comigo e a gente se olha, a gente sabe o que o outro está falando sem abrir a boca, né? A gente tem uma intimidade. Os meninos que estiveram aqui em casa perceberam, às vezes eles estão na mesa, assim, conversando com a gente, eu daí olho para a Dai de lado, assim, começo a sorrir, e a gente já percebe o que Deus está falando para uma pessoa sem a gente se comunicar. É muito, né, Leandro? É muito nítido, assim, a gente se olha e fala, é isso, né? Ela exatamente, acabei de ver. Então a gente tem essa intimidade até na forma de ouvir o Espírito Santo, a gente ouve de forma mútua. Se a gente sentar na mesa com qualquer um de vocês aqui, a gente se olhar no olho e olhar para vocês, a gente vai saber o que o Espírito Santo está falando de forma única. É muito doido. Então essa intimidade, ela é aprofundada, ela é mergulhada, ela é derramada, mas ela não acontece da noite para o dia, tá? Não é, casei hoje e amanhã já sou a pessoa mais íntima do mundo, eu mais conheço, não é. E a intimidade tem seus 7 níveis, né? Eu vou dar uma aula de intimidade, não é hoje, tá? Só tô dando essa introdução aqui. Eu, pelo menos, conheço pelo menos 7 níveis de intimidade, que a gente falei muito no Macho Burro, né, com os meninos aí sobre isso, que a gente precisa aprofundar.
como pessoa, como relacionamento. E no mundo espiritual é a mesma coisa, né? Então, talvez você está aqui a primeira vez, talvez você nunca profetizou, você que já está assistindo todas as aulas, não tem como ter chegado aqui sem não profetizar, a não ser que você assistiu tudo e ficou só ouvindo, né? Só assistindo sem participar de verdade. Mas talvez você está ingressando no mundo espiritual e às vezes você vê outras pessoas já andando, fazendo, falando, liberando palavra, né, transicionando para outros dons, aprendendo, experimentando cura, manifestação, interpretação de línguas, variedade de línguas. Você vai ver pessoas levantando, né, aleijados e as coisas acontecendo e você acha que você está atrasado, né? Ou você está num outro ponto, um contraponto. A primeira lição que eu quero dar é que, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber, o processo é completamente individual, tá? O processo é individual. Cada pessoa tem o seu processo. Nenhum processo é igual ao do outro. Nenhum, tá? Quando eu falo sobre dons, falo sobre o mundo espiritual, eu posso me permitir vir aqui falar uma aula de 10 horas direto, sem nenhum esboço, porque eu estudo isso e vivo isso e ouço o Espírito Santo, me relaciono com o mundo espiritual há praticamente 22 anos. E tem muitos anos que eu me dediquei mesmo a mergulhar, me entregar e perceber isso de uma forma... Então, para mim, acaba sendo uma coisa mais natural. Então, à medida com que você se relaciona e você vai tendo intimidade, as coisas se tornam mais natural, começa a fazer parte de você. Mas isso tem um processo, né? Então, o processo de ninguém é igual. Eu, por exemplo, eu tive esse tempo que eu falo com vocês, que eu ando com Jesus, tem 22 anos. Pode ser que alguma pessoa conheça Jesus há menos de 3 anos e saia fazendo coisas muito mais sobrenaturais? Pode. Tudo pode acontecer. Depende muito da sua fome, né? A fome movimenta muito também o mundo espiritual. O desejo que você tem, a entrega que você dá, a energia que você carrega para isso, muda muita coisa, tá? Mas não se esqueçam, se você olhar biblicamente falando, para qualquer pessoa, tá? Qualquer um deles, pode ser o apóstolo Paulo, pode pegar Pedro, pode pegar no Antigo Testamento, pode olhar para Moisés, para Isaías, para todos eles teve um processo. Então, eu gostaria que você acalmasse seu coração e entendesse que tem um processo para se relacionar com Jesus. Quando Samuel começou a se relacionar com Deus, Deus chamou ele e ele estava dormindo e falou, Samuel, e ele não conseguiu reconhecer a voz de Deus, né? E Deus fala de novo, Samuel, e ele não escuta. Chama a terceira vez, ele não escuta, e ele vai até o profeta e fala, cara, tem alguma coisa me chamando, eu não sei o que é. Ou seja, ele não conseguia nem reconhecer a voz do Espírito Santo. E se você pegar a Bíblia e olhar, analisar a vida dos profetas, Samuel foi um dos caras mais alinhados com Deus que eu já vi. O ouvido desse cara com os céus era um negócio, assim, extremamente poderoso. E mesmo assim, ele vivia errando. Né? Você pode ver que quando ele vai ungir Davi, ele chega lá, ele olha o irmão de Davi todo bonitão, com cara de rei, ele fala, isso aqui é o rei. E Deus fala assim, ó, Samuel, eu não olho como os homens olham, pela aparência, eu olho o coração. Então você vê que mesmo o cara estando alinhado, ele ainda erra, né? Ainda pode olhar, ver as coisas com os olhos e achar que, vamos dizer assim, que aquilo é o que parece, mas não é. Então eu gostaria que vocês, de maneira geral, entendessem que o mundo espiritual, que o nosso relacionamento com Jesus tem um processo. Você não vai ser íntimo de Jesus da noite para o dia. Você vai ter que gastar tempo para aprender a lidar, né, com os 5 sentidos que a gente fala, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com como Deus se move em você quando as coisas estão acontecendo, com a segurança de falar sobre Jesus para outras pessoas, a segurança de entender que não é sobre você, que é sobre Ele, né? A segurança de você também saber quem é a sua identidade e não depender da aprovação de ninguém. Então, tem vários processos que você precisa passar. E um dos pontos importantíssimos do processo é andar com pessoas mais maduras. É andar com pessoas que estão um pouquinho passo na sua frente e já deram uns rolês aí no mundo espiritual. Então, eu queria deixar isso claro. Eu sei que a religião, muitas vezes, machucou muitas pessoas que estão me ouvindo por causa dos excessos que essa liderança, né, vamos dizer assim, esse discipulado machucou, né? Porque as pessoas, ao invés de querer discipular, ensinar, elas quiseram controlar e manipular. Eu sei que tem muita gente machucada com isso, mas eu quero abrir o seu coração para você perceber e entender que você precisa andar com outras pessoas que já se movem e que já estão um passo à sua frente. Isso funciona para tudo, gente.
Para qualquer coisa na vida. Você vai num trabalho, você precisa estar perto. A pessoa vai lá e coloca você perto de alguém que já está lá fazendo para te ensinar os processos. Não é assim? Você vai no. Ah, eu quero praticar um esporte. Você vai mirar em alguém que já está lá na sua frente e quer fazer. Você vai. Qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de um espelho, né? De uma inspiração. Então, o que eu queria abrir os seus olhos hoje para explicar para você que não existe igreja e não existe relacionamento com Jesus sozinho. Entende? Igreja é corpo, né? A gente já teve aula de igreja, não vou ficar explicando para vocês que igreja não é um templo, não é um templo, um prédio, nada disso. Igreja são pessoas. E você precisa de outras pessoas, você precisa do outro, você precisa do contato com outras pessoas. Eu sei que a gente está numa era da online, mas a gente precisa de contato físico, a gente precisa estar perto, olhar no olho, a gente precisa de gente, a gente precisa de outras pessoas para andar. Jesus, sendo Deus, né, como a Bíblia diz, ele sendo Deus, ele chamou pessoas para andar do lado dele, intimamente, para abrir a sua intimidade, para abrir a sua casa, para abrir suas dores, e todos os seus processos. Ele permitiu que as pessoas o vissem chorar quando a coisa estava feia, né? Ele permitiu que as pessoas olhassem as dores dele e compartilhassem coisas que ele não podia falar com a multidão, né? Então, eu quero abrir seu coração para você entender isso, né? Um processo importante no profético é andar com pessoas mais maduras. O segundo processo, né? O segundo passo do processo seria você precisa ter alguém para abrir as suas dores, as suas lágrimas, a sua vida e compartilhar com essas pessoas os seus sofrimentos, né? Eu vejo muitas vezes aí na comunidade o pessoal entrando aí, principalmente os novos, entra e fala assim, eu tô com um problema, aqui de maneira geral falando para 600 pessoas no grupo, isso não resolve o problema, tá? Eu sempre falo isso, procurem individualmente as pessoas aí que já estão um pouco mais identificadas com as dores, né, que já estão passando por esse processo, já passaram. Um exemplo aqui bem, bem simples, a Catherine recentemente perdeu a mãe dela, né? Então, sei lá, tem alguém que perde a mãe hoje. Quem tem mais autoridade para falar no assunto? A Catherine, que perdeu a mãe dela e já está nesse processo de cura, transformação, restauração, né? Então, ela está ali já andando na frente. Então, qual é o mais sábio? É você ir até essa pessoa que já passou, que venceu, que está ali lutando e falar, cara, não sei o que fazer, me dá uns passos aí, me dá uma dica, me dá uma direção para onde eu vou, né? Olha que interessante, vocês estão aqui na aula agora me escutando, por quê? Né? Porque talvez eu esteja um passinho para frente em algumas coisas, né, comparando com a vida de algumas pessoas. E também tem os resultados, né? Mas talvez eu esteja um passinho na frente em algumas áreas e talvez uns passinhos atrás em outras áreas. Então, o que a gente precisa entender é que a resposta não é, o evangelho não é resposta de é resposta de um corpo, de um todo, né? Então, eu quero chamar vocês para esse atentar da importância do outro, tá? Se você realmente quer experimentar e andar com Jesus e quer viver uma vida com Jesus e quer aproximar da intimidade, você não vai conseguir isso sem outras pessoas. É muito doido isso. Porque, olha que interessante, os céus é movido por unidade. Os céus é movido por família, por relacionamentos. Eu não vou conseguir ficar sozinho dentro do meu quarto, me aproximando com Jesus, tendo intimidade com Jesus, para não falar com ninguém. Isso não existe. Né? Não existe, porque Deus não perde tempo com as pessoas, eu sempre falo isso. Deus vai te entregar revelações, intimidade, Deus vai te entregar palavras que não diz para ninguém. Deus vai te entregar os segredos do coração dele, a revelação que ele tem sobre tantas coisas. A primeira coisa que Deus vai fazer antes de te entregar, ele vai saber exatamente o porquê você quer isso. Né? Antes de Deus te entregar qualquer coisa, Deus já sabe a motivação do seu coração e por que você quer. Então não adianta a gente querer intimidade para falar, eu quero intimidade para ver meu relacionamento com Jesus. Gente, não se engane. A vontade de Deus é salvar a todos. O coração de Deus pulsa por pessoas, né? Ele pulsa por cada um de nós. E a gente não vai conseguir ir muito longe se a gente não tiver o auxílio de outras pessoas, né? Eu acho que um exemplo bem bobo, assim, do evento aqui de casa que a gente fez, só funcionou da forma que funcionou e foi tão surreal e sobrenatural para todos nós, principalmente para mim, para todo mundo, porque a gente funcionou em corpo.
todo mundo se ajudou, a gente decidiu juntos, a gente planejou juntos, a gente sonhou junto, orou junto, chorou junto, foi tudo, né, uma manifestação em corpo, né? Isso é maravilhoso. Então, quando a gente entende que a gente precisa andar com outras pessoas, você também encurta caminhos, né? Eu acho que a terceira equação aí dessa conta é você encurtar caminhos. Imagina só, gente. O Leandro é professor de mountain bike. Eu quero começar a andar de bicicleta. Eu não tenho ideia do que fazer. Eu vou lá e compro qualquer bicicleta, né, qualquer equipamento, e vou para qualquer tipo de estrada e rua, e vou fazer tudo do meu jeito. Eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer exatamente isso. Mas eu posso usar um pouquinho de inteligência, né, um pouquinho de humanidade e falar, pô, se o Leandro dá aula disso, por que eu não vou lá perguntar para ele qual bicicleta eu devo comprar, para qual tipo de terreno, que tipo de pneu usar, que tipo de equipamento, que tipo de roupa, né? Qual a melhor forma de eu pedalar para não me machucar, ou qual seria a importância da periodicidade nos treinos, ou como eu deveria treinar, o que eu deveria comer. Vocês entendem como isso é poderoso? Então, quando eu tenho acesso ao conteúdo e a informação que o outro tem, eu acrescento na minha vida um encurtar de caminho, uma sabedoria absurda. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Então, a gente precisa aprender a conviver com outras pessoas e a evoluir nesses processos, né, que eu também chamo isso de ser maduro, né, de maturidade e de necessidade de conexão com o outro. Agora, em Deus é a mesma coisa. Imagina que Deus... Nossa, eu gosto... Tem uma série lá dentro da plataforma que chama Partícula de Deus. Quem não assistiu, assista lá. Deus me deu uma revelação uma vez falando que cada ser humano é uma partícula dele. Cada pessoa carrega uma revelação de quem Deus é de forma única, né? Aí, olha só. Se o Leandro tem uma partícula da revelação de quem Deus é, e eu fico aqui na minha individualidade, querendo viver evangelhos de uma forma apartada, separada, eu perco a parte de Deus que o Leandro carrega. Eu deixo de receber uma revelação muito maior do que ele carrega. O Leandro teve experiência agora no Machubu de sentar na mesa. Eu, ele, o Vinícius, né? E a Daiane e o nosso outro amigo, que eu esqueci o nome. Tinha 5 pessoas na mesa, sentado conversando. Como? Luiz. O Luiz. Sentado na mesa conversando sobre Jesus. Cara, era muito louco porque é uma revelação em cima da outra, né, o Leandro? E a gente vai conversando, eu tenho um acréscimo, o Leandro tem outro, aí tem isso aqui também, a coisa também é para cá. Tá? Quando a gente vai ver, a gente tem um todo tão encorpado, uma revelação tão profunda, e foi tão natural, né? O Vinícius levantou, deu um abraço no rapaz que estava precisando, o Leandro liberou outra palavra, daí falou uma coisa e tal. Então, essa unidade de corpo, esse aprendizado, esse encurtar de caminho é extremamente necessário para o processo do profético, da sua intimidade com Jesus, do seu relacionamento com Deus, com o seu relacionamento com os outros e tudo mais, né? Por que eu estou falando isso? Porque um dos maiores entraves que eu vejo de pessoas no profético é esse egoísmo, né? Esse distanciamento, principalmente social, que as pessoas querem ter para viver uma vida com Jesus de maneira isolada, e não existe isso. O chamado de Jesus é para o outro, né? O propósito do chamado de Jesus é para o outro. Você está vivendo o evangelho para o outro, não é para você. É tanto que o dom que você recebeu não é seu, não é para você, é para o outro. Tem alguém aí com algum microfone ligado, paizão, depois dá uma olhadinha aí. O dom que você recebeu é para o outro, não é para você. A Bíblia diz que o dom é para o aperfeiçoamento do corpo, ou seja, tudo que você recebeu e você carrega é para edificação do corpo, não é para a sua própria edificação. Isso é profundo, né? Então, quando a gente entende que o chamado é para o outro, a gente começa a, de uma forma mais profunda, ser intencional nesses relacionamentos. Então, o conselho que eu quero dar para você é: não fuja, não fuja, não evite os relacionamentos, não evite andar com pessoas, não evite compartilhar. Aí tem gente que fala assim, mas eu não aguento, gente. Cara, então talvez o céu não seja para você. Se você não aguenta pessoas, se você não gosta de gente, se você não quer se relacionar com ninguém, o céu talvez não seja para você. Melhor você escolher outra coisa. Porque o que mais vai ter no céu é gente. A Bíblia fala que tinha uma multidão de pessoas que não se podia contar. Você não vai estar lá sozinho, exclusivo, na sua mansão triplex, esperando Jesus levar um café da manhã na cama para você. Entendeu?
você vai estar lá como um corpo reunido, adorando ao único que é digno de receber honra, glória, majestade e poder. Isso é pesado, cara. Então, assim, se você não gosta de gente, se você falar, eu não quero me relacionar, eu tô ferido, eu tô... Primeiro que não é sobre você, é sobre o outro. O céu é um lugar de muitos irmãos, né? Um chamado de Deus para muitos irmãos. Veja só, Jesus se desfez da sua glória, Jesus se desfez de tudo que ele tinha para construir uma família. Aí você quer destruir. Aí você quer forçar a não família. Aí você não quer conectar com a família de Deus. Você não quer se relacionar com a igreja de Deus. Você não quer relacionar com outros irmãos. Você não quer aprender com outras pessoas. Você não quer contribuir na vida de outras pessoas. E talvez o céu não seja para você. Então, tá tudo bem, é questão de escolha. Mas eu só estou dizendo que o céu, o foco do céu é família. Se você não se importa com a sua família aqui, não tem problema. Mas no céu só vai entrar gente que se importa com família. É muito doido isso, entende? Então essa multidão a qual não se podia contar vai fazer parte da sua família. É como Jesus falou, eu sou o primeiro de muitos irmãos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros dele. Ou seja, ele disse, eu vou ao céu e eu vou preparar moradas. Ou seja, nós vamos viver em forma coletiva, conectados por um único Deus, né, que vai conseguir manifestar tudo em todos de uma maneira maravilhosa que a gente nem faz ideia aqui, entendeu? Então, essa parte do processo é muito importante. Queria deixar isso claro no seu coração. Você não vai evoluir no processo, no relacionamento com Jesus, na sua vida com Deus, nada disso, se você não começar a andar com pessoas mais maduras que estão na sua frente. Gente, e seja maduro, não é só no mundo espiritual, em todas as áreas. Cada conhecimento que você adquire sobre, sei lá, medicina, filosofia, ciências, geografia, direito, tudo que você aprende vai apontar para Jesus, né? Vai apontar para Jesus. Não tem jeito. Vocês ouviram a aula sobre a voz de Deus e vocês vão ver que tudo vai apontar para Jesus. Qualquer estrutura que você conheça, eu estou olhando agora para uma janela, se eu for estudar a construção da madeira, de onde a madeira vem, né, como que ela foi formada, como ela chegou aqui, tudo vai apontar para Jesus, o mecanismo de quem ele é. É loucura. Entende? Aí você pode fazer isso com tudo, com o vidro, com a parede, com tudo. E por isso seu coração tem que estar conectado para tudo que você olhar, você vê o céu. Tudo que você olhar, você vê Jesus. É engraçado, eu tô com um copo aqui vazio, e quando a gente tá com o coração cheio, você olha para um copo vazio e você vê Jesus. É incrível. É incrível. Né? Eu acabei de pegar o copo e o Espírito Santo me deu uma palavra para mim mesmo aqui. Então, assim, é muito doido isso, né? É profundo demais, né? Eu peguei o copo aqui, vi o copo vazio, a mesma hora que eu peguei no copo vazio, eu falei, nossa, meu copo tá vazio. Jesus falou assim, você tá bebendo muito, né? Tava me contando as coisas aqui, né? Entende? Então é isso. Quando o seu coração tá conectado com Jesus, tudo se torna real. Enquanto a gente não conseguir perceber no outro, enquanto a gente não conseguir olhar para o outro e ver Jesus na outra pessoa, você não será digno de viver um relacionamento com Jesus. Anota isso na parede. Acabou de descer o download aqui do céu. Enquanto você não conseguir enxergar Jesus no outro, você não está pronto para viver uma vida de intimidade com Jesus. É muito doido isso. Porque é exatamente isso que a Bíblia fala. Considere os outros mais importantes que você mesmo. Né? E ele fala exatamente, se você deu um copo d'água a qualquer um dos meus, você deu a mim. Então, imagine que o outro é Cristo. Então, todas as vezes que você deixa de andar com o outro, você está negando o relacionamento com o próprio Deus, com o próprio Jesus. É muito louco isso. Entende? Então, se eu vejo o outro no Leandro, eu enxergo Jesus no Leandro, e eu falo, cara, Jesus é que esse cara aqui. E eu falo, mas eu não quero andar com ele. Eu estou negando de andar com Jesus. Entende isso? E quando você anda com Jesus, ele tem muita coisa para te ensinar. Eu gosto de dizer, gente, vocês são totalmente livres para discordar do que eu vou falar agora. Mas as pessoas, eu já tive 2 ou 3 experiências de ver Jesus pessoalmente, assim, muito real. Mas já vi muitas vezes em sonho.
E eu falo que Jesus não tem um rosto pré-definido, ele tem muitos rostos. Agora mesmo nessa sala eu tô vendo 98 rostos diferentes de Jesus aqui. Entende? Então, eu consigo acreditar que Jesus, ele é, de fato, uma expressão de cada ser humano. É porque a gente não acredita, a gente não acredita de verdade que Jesus habita em nós, sabia? A gente acha que é filosofia. A gente acha que é uma coisa bonitinha que a Bíblia escreveu, mas não é. Nós somos apenas a roupagem de quem ele é. É muito doido. Porque, de repente, quando você menos espera, de repente, quando você menos está esperando, Jesus vem na roupagem de alguém falar com você, olhar nos seus olhos, te amar, te abraçar, e a gente não percebe. E é por isso que a Bíblia diz, né? Tipo, olha, cuidado com a hospitalidade, porque muitos, sem saber, receberam anjos. E eu falei para a Daiane aqui em casa, o dia que os meninos estavam aqui, eu falei, nossa, Dai, que incrível, né? A gente sempre viu anjos, né, aqui em casa, de várias formas. Eu falei, hoje a gente tem o privilégio de ter mais de 25 anjos aqui dormindo na nossa casa, a gente poder servi-los, né? E é surreal isso, gente. Porque quando a gente entende que o outro é a expressão de quem Deus é para nós, e se você tiver essa revelação de verdade, de olhar o outro de uma maneira diferente, a sua vida não é mais a mesma. Você não vai ser mais o mesmo. Você não vai conseguir mais achar que Deus não fala com você. Você não vai mais conseguir viver achando que Jesus é um cara distante. Você não vai mais conseguir não se aproximar e não se relacionar de Jesus. É incrível. Porque tem pessoas que elas receberam tanto. Eu falo isso até porque o paizão, eu já falei para ele. Falei, paizão, quando você me abraça, eu sinto como se o próprio Deus me abraçasse. E ele sabe que ele recebeu isso de Deus. Então é isso, né? Eu falo pro Leandro, quando eu vejo o Leandro sorrindo, eu falo, cara, você tem um sorriso de Jesus. É exatamente isso, né? E é isso. A gente não consegue perceber a realidade do mundo espiritual porque a gente vive numa carnalidade totalmente focada em nós mesmos, no egoísmo, né? Porque a gente se acha tão importante que a gente acredita que Jesus mora em nós, mas a gente não é humilde o suficiente para reconhecer que Jesus mora no outro. Entende? A gente se acha tão importante para assumir que Jesus mora em nós, mas nós não somos humildes o suficiente para reconhecer que Jesus mora no outro. E se Jesus mora no outro e ele tem uma revelação daquilo que eu preciso, por que eu não me relaciono com essas pessoas? Por que eu não o valorizo como deveria? Porque eu vivo causando entregas e fazendo comparações e achando que o outro é melhor ou o processo dele está mais fácil, né? É muito fácil, sabe? Às vezes, eu tô falando isso mais porque faz sentido com a administração aqui, vocês não fazem ideia do preço que as pessoas pagam. Então, se você não faz ideia do preço que as pessoas pagam, a gente também não deveria ter o direito de questionar o resultado do outro, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, pro Leandro é fácil. Mas você não sabe, você não vive com essa pessoa, você não sabe o preço que ele paga para estar aí, ó, né? Você não sabe o preço que eu paguei e tantas coisas que eu fiz hoje para estar parado aqui nesse momento te ensinando. Entende? Você não sabe quantas lágrimas já chorei, né? Quantas dores eu já passei, quantas rejeições, quantas vezes com muitas dúvidas se realmente Deus tinha me chamado para isso, né? Quantas vezes em um trem lotado com mais de sei lá quantas mil pessoas e a única coisa que eu podia fazer era levantar o braço para ler minha Bíblia, né? Quantas vezes sendo humilhado em muitos lugares, muitas vezes sendo rejeitado e muitas vezes as pessoas não dando valor. Quantas vezes, né? Muita coisa. Eu estava falando isso para a Dai, né? Eu falei assim, é muito fácil, sabe? As pessoas chegam e falam assim, libera uma profecia para mim e fala, cara, você não sabe o quanto custa relacionamento. É que a gente ainda não entendeu, mas o evangelho não vai custar pouca coisa, o evangelho vai custar tudo. E enquanto você não entender entregar tudo, você não entendeu nada. É muito doido, porque eu estava falando sobre disponibilidade essa semana, alguém me fez uma pergunta no Instagram, só falou assim, o que é de você estar disponível, né? É levar alguém para uma igreja, é liberar uma palavra e tal. Eu falei, não,
é umas coisas um pouquinho mais profundo, né? Disponibilidade, gente, é quando a gente chega para Jesus e fala assim, tudo bem, Jesus, eu não quero mais viver. Pode viver em mim. A minha vontade não faz mais sentido, pode ser a sua. Disponibilidade é quando Jesus ora para Deus e fala assim, por favor, se possível, faça de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Disponibilidade é quando você decide não viver a sua vida, mas decide render a sua vida totalmente, 100% para Jesus. Não é só o ego, é deixar tudo, gente. É tudo, né? É uma música do Alessandro Vilas Boas que é engraçado, que ele fala assim, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede, né? Apenas uma fome e uma sede. Então é isso. Se você vai sentar numa mesa com Jesus, você não tem que levar nada. Você só leva a sua fome e sua sede. E fala, Jesus, o que é? Me dá tudo, que eu estou disponível, né? Disponibilidade é rendição, é morte, é entrega, é renúncia. É tudo, sabe, gente? É tudo. É literalmente tudo. Tudo que você imagina, você abre mão dos seus sonhos, você abre mão das suas vontades, você abre mão de quem... Mano, de tudo, de tudo. De quem você queria ser, você abre mão de tudo. Eu queria ser jogador de futebol, né? Então você abre mão de tudo. Você fala, Jesus, eu estou disponível. Eu descobri, eu entendi que eu tenho algo nessa terra. Na verdade, eu descobri que o Senhor quer fazer algo nessa terra através de mim, né? Então eu estou disponível, pode fazer. Então, é isso, gente. Então, eu gostaria que vocês entendessem que tem um processo, né? Eu falo isso para as pessoas. Eu não comecei assim, né? Não começo assim. Quando eu comecei, eu tinha 15 anos, eu era um menino que eu não tinha noção da vida, mas eu sabia que eu precisava ler. Eu sabia. E Jesus só falava para mim assim, eu falava, Deus, o que eu faço? Ele falava, só ler. Gasta tempo aí lendo, aprendendo, né, evoluindo. Quantas vezes eu e a Daiane não foi atrás de pessoas que a gente achava que estavam mais na nossa frente e as pessoas humilhavam a gente? Quantas vezes, entendeu? Então, assim, é um processo, né? É um processo. Você começa hoje profetizando para uma pessoa, você se sente mais seguro, aí você fala, caramba, Deus, putz, deu certo, funciona, né? Outro dia você vai orar, libera uma palavra para alguém e a pessoa fala assim, não tem nada a ver, não, isso aí não senti, não. Você engole e fala, tá bom, mas aí você não para e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, até você fazer isso milhares de vezes, você vai entender que não tem nada a ver com entregar uma palavra, que não tem nada a ver com acertar ou errar, que não tem nada a ver com isso, tem a ver com amor, né? É simplesmente liberar o amor de Jesus tá dentro de você, mas o processo vai ser natural da vida, de você errar mesmo, de passar vergonha, de tudo isso aí que vocês imaginam, né? Então, vamos pensar nisso, tá? Tem um processo. E outra coisa importante que eu quero dizer é, não tente pular o processo. Né? Não tente pular o processo. Eu vejo o tempo todo as pessoas querendo pular os processos e viver livres do processo. Não tem como, gente. Eu gosto de falar sempre de Moisés. Moisés passou praticamente 80 anos sendo preparado por Deus para fazer um chamado e ele não queria mesmo assim. Entendeu? Pensou você ser preparado por Deus para 80 anos. Eu sempre falei para Dai, e eu sempre orava muito, falava, Deus, é agora. E Deus falava, ainda não, ainda não, ainda não. Né? E eu sempre estudando muito, me preparando muito, lendo muito, me dedicando, né? Esses dias mesmo, o Vinícius aí, às 5 horas da manhã, ele já estava me mandando mensagem, né? Falando, cara, tô sentindo uma parada de Deus aqui. Esse dia a gente foi um dia bem difícil, a gente dormiu tarde. E essa hora a gente estava dormindo ainda, mas eu acordei e o Espírito Santo falou para mim, ele nem sabe, nem falei isso para ele. Ele mandou uma mensagem para mim, mas o que mais me tocou não foi nem o que ele me disse. O que mais me tocou foi o que Deus me disse sobre isso. Deus falou assim, tá vendo como é interessante o corpo? Enquanto você está descansando, tem alguém ali guerreando por vocês, né? Tipo, tem alguém lutando, tem alguém já conectado, já tá aqui antenado e já liberando algo para tocar vocês, né? Para cuidar de vocês. E aí isso é família, né? Isso é reino, né? Isso é corpo, né? Então, é muito louco, sabe? E aí, às vezes, pode vir um lado contrário da pessoa julgar, né? Poxa, 10 horas da manhã a pessoa tá dormindo. Você não sabe a noite que a pessoa teve. Você não sabe as guerras que ela teve que enfrentar, você não sabe o que ela passou. Então, acho que outra parte do processo essa parte de não pular o processo é muito interessante porque, assim, não é fácil, tá, gente? Nada é tão fácil quanto parece. Vai ter o tempo, sim, de dedicação, vai ter o tempo, sim, de leitura da Bíblia,
Vai ter o tempo, sim, de você se trancar no seu quarto, você não entender nada e começar a gritar desesperadamente, Deus, por favor, me socorre. Vai ter o tempo das lágrimas, vai ter o tempo das dores, vai ter o tempo de tudo, né? Essa semana eu respondi uma pessoa que me falou assim, nossa, eu não entendo, né? Porque, tipo assim, se Deus é tão bom, por que que tem tanta coisa ruim, né? Sei que é uma pergunta bem, eu não vou dizer, deixa eu, que palavra eu posso usar? É uma pergunta bem, vamos dizer assim, simples, né? Básica, eu entendo. A pessoa não entende um pouco mais de quem é Deus. Mas veja bem, Jesus falou, né? No mundo vocês terão aflições. Mas eu fico imaginando o que seria passar uma aflição sem Jesus, né? Né? Então, Jesus falou, não tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci, né? Então ele tá falando, mas eu tô aí, né? Eu tô junto com vocês. E, gente, não se engana, o processo da vida é duro mesmo. Eu sempre falava isso pra minha mãe, a vida é dura, né? A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que lavar a louça, se ninguém não lavar, ninguém vai lavar, né? A gente tem que suar a camisa, a gente tem que sair cedo, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, tem que fazer tudo, tem que fazer. A vida é pra gente responsável, né? A mãe falava, meu filho, é dura mesmo. A vida é dura, gente. Eu não gosto desse evangelho que as pessoas pregam, que falam assim, não, você tá com Jesus, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas o sim não é tão sim, né? Tá tudo bem, mas você vai ter que enfrentar as guerras com gente madura, né? Você vai ter que ser homem de verdade. Eu falei isso pros machos burros, né? Vocês vão ter que ser homem de verdade e pagar os seus boletos. Vocês vão ter que ser responsáveis. Deus não chamou ninguém para infantilidade. Deus chamou as pessoas para maturidade. Ser maduro é assumir responsabilidade, gente. Deus te deu um corpo e uma vida e falou, cuida, é problema seu. Então, você decide que tipo de comida você come, se exercita ou não. Então, muita gente não era para morrer, né? As pessoas falam assim, Deus levou nada. Muita gente é a pessoa que foi responsável e morreu mesmo. Então, se você não cuidar do seu corpo, eu não sei se você sabe, mas você vai morrer, tá? E vai ser rápido. Vai ser muito mais rápido que muita gente, né? Então, a gente fica protelando, né, exercício, cuidados com nós mesmos, e a gente esquece que a gente é o corpo. Eu até vi que ele colocou hoje, né? Cuidando do corpo porque eu entendi que eu sou rei. E é isso, gente. Responsabilidade. Uma parte do processo importantíssimo. Seja responsável com a sua vida. Seja responsável com as coisas, com o mundo, né? Com o outro, com tudo isso. Você tem que ser responsável, você tem que administrar a conta, você tem que administrar, né, boleto, trabalho, trabalhar. Tudo, sabe? A gente tem que ser responsável. E principalmente com a nossa vida espiritual. É como se fosse um saldo, né? É um saldo mesmo. Você vai depositando coisas ali, né? E as pessoas falam assim, a nova aliança fala que Jesus já fez tudo. Então eu não preciso fazer nada. Continua nessa ideia aí que você vai ver onde você vai parar. Vai lá. Se Jesus já fez tudo, você não precisa fazer nada, entra no supermercado agora. Não, vai num lugar melhor. Vai lá ali na... Vamos aqui, desce aqui na Bertioga aqui, vai lá na beira do mar e bate o cajado lá na beira da praia, vê se o mar abre. Né? Se ele já fez tudo, você não precisa fazer nada. Vai lá, né? Vai parar no hospital e todo o aleijado que entrar, você manda levantar, manda voltar para trás, né? Ou vai lá no hospital do câncer, tá preparando e manda todo mundo que tá lá embora. Não é assim. Você não vai manipular poder sem intimidade. Deus não vai dar isso para você. A gente precisa construir uma vida de intimidade e a partir disso você entender o que Jesus quer de você. E quando você entende o que Jesus quer de você, você flui nisso naturalmente, de forma natural, e vai crescendo nisso, e vai evoluindo nisso. É que as pessoas querem pegar o cajado e querem tacar no mar e o mar abrir, mas ninguém quer passar 80 anos no processo. Né? Ninguém quer passar 80 anos no processo, sendo forjado, preparado por Deus, né? Sendo tratado. Olha que interessante, gente. O caso de Moisés é tão doido, porque ele não era para ele estar vivo. Quando ele nasce, um bebê, a ordem do faraó é matar todos os bebês. O cara é colocado num cesto, jogado num rio. Qual a chance dele estar vivo? Né? Praticamente zero. E aí, qual é a chance da filha do faraó achar essa criança e dar para a própria mãe cuidar? Entende a loucura? E aí, o cara é criado ali. É muito doido, né? O cara é criado dentro do Egito. Para quê? Para saber como funciona a linguagem do cara, a cultura deles, tudo. Ele precisava saber tudo.
40 anos o cara passa ali sabendo tudo, olhando tudo, percebendo tudo, né? Aprendendo a linguagem, o idioma, o dialeto, tudo, ou seja, para ter respeito, né? É muito louco isso, para ter moral ali e tal. E o cara, Deus tira ele de lá e ele passa mais esse tempo todo sendo tratado. Por que que Deus, né, que quando ele chamou ele falou assim, não me leva não, leva o Arão. Aí Deus tá falando assim para ele, cara, eu te preparei desde quando você nasceu para fazer isso, né? Você já é príncipe lá, você já tem o DNA de lá, você sabe falar de lá, as pessoas vão te ouvir, você sabe qual é a cultura, como falar, o que dizer. Então é você. E ele fala, não sei, eu não quero. A Bíblia diz que Deus ficou irado e queria matar ele. Entende? Porque, tipo assim, se você não serve para viver o propósito da qual Deus te chamou, você não serve para muita coisa mais, né? Entendeu? Se o cara não tá disposto a viver algo para Deus, não faz muito sentido ele ficar aqui, então Deus já queria matar logo, falar, tá bom, vai, sai daí que dessa pedra aí eu vou fazer nascer outra agora, né? Então, é muito louco. Às vezes, se você recusa viver o chamado de Deus, você pode estar recusando a sua vida também, tá bom? Só para dizer. Né? Se você está recusando viver um chamado para Deus, você pode estar recusando a sua vida. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte do justo, tá? Se você tem o Espírito Santo, a sua morte é uma alegria. Pode chegar. A morte para Deus não é um problema. O problema é para a gente que não acredita que a nossa vida é eterna, acredita que as coisas acabam aqui, né? Só que enquanto você está aqui, você tem a chance e a oportunidade de viver algo diferente, fazer algo, né, que só você pode expressar para o mundo, né? E é interessante porque o que você vai fazer, só você pode expressar para o mundo. Mas Deus não depende que você faça isso para expressar o que ele tem para o mundo. Bugou, Elisa? Vou repetir. Repete, por favor. Eu vou repetir. Deus tem algo na sua vida que ele vai expressar somente através de você. Ou seja, você tem algo para expressar para o mundo de forma única. Ok? Ou seja, só você pode expressar isso para o mundo. Mas Deus não depende de você para expressar o que ele tem para o mundo. Entende? Então, assim, se você decidir colaborar, ele vai expressar o que ele tem através de você. Beleza. Mas se você não decidir colaborar, tá tudo bem. Ele vai expressar o que ele tem para o mundo e como a Bíblia diz, Jesus é suficiente. É que por amor a você, ele quer derramar o que tem dentro de você para as pessoas. Entende? Mas pode ficar tranquilo. Se você, a sua mensagem para Deus for não, tá tudo bem. Ele vai chamar outro. Não tem jeito. Né? É incrível, cara. Não vai expressar a mesma coisa que você ia expressar, mas vai expressar Jesus e Jesus é suficiente. Entende? É doido, cara, isso daí. Beleza, gente? Então, processo. Outra parte importante do processo vou dar uma palhinha disso, mas é isso aqui, ó. É entender que a gente, nosso natural, não quer se relacionar com as pessoas. Não quer, né? Naturalmente, a gente quer viver sozinho mesmo, a gente quer ser egoísta, porque o nosso corpo, de alguma forma, foi criado para sobrevivência, né? Então, a gente não quer, não. A gente quer ficar meio na nossa, a gente quer ficar, né, só do nosso mundinho aqui. Por quê? Porque esse negócio de morrer não é contra a vontade do nosso corpo. Fala pro seu cérebro assim, eu quero morrer. Ele vai ficar em pânico, você vai sentir um sentimento de medo e pânico. Ele fala, não faz isso, pelo amor de Deus, você vai matar todo mundo aqui. É exatamente isso. Não quer, né? E olha que interessante. Por que não quer? Porque é muito difícil. Nosso corpo, gente, ele quer preguiça, ele quer descanso, a coisa tem que ficar mais na manha aqui, sabe? Ficar sossegado. Então, o que impede a gente de relacionamento? Principalmente o egoísmo, né? A gente já falou, não seja egoísta, né? Outra coisa que impede a gente de relacionamento, desânimo. Cara, tem gente que é tão desanimada que você olha para ela, dá um desespero só de olhar. Fala, cara, vamos ali ouvir uma mensagem ali, ó, você não precisa pagar nada. Você senta lá e escuta, não quero, não tô afim. A pessoa é desanimada dela, da vida dela, de tudo, né? É muito louco. Outras coisas que param pessoas de se relacionar são mágoas. Olha, seja bem honesto nesse momento aqui, ó. Olha para dentro de você e perceba se no seu coração, de fato, você não está magoado.
com o que te disseram, com a palavra que lançaram para você, com qualquer outra coisa, né? Com pessoas. Mas outro conselho que eu quero te dar é assim, não se permita que as suas experiências sejam pautadas somente nas suas experiências, ou seja, que você se trave a partir das suas experiências. Você tem uma experiência ruim, não se fecha, né? Se permita se abrir de novo para essa mesma experiência, para quem sabe você ter uma nova chance de viver uma experiência nova. Um exemplo simples, a pessoa casa, aí ela é traída pelo o marido vai embora, ela fica sozinha, e aí ela vive a vida toda, não quer casar mais com ninguém, nem me presta, não vou fazer isso de novo. Por quê? Porque ela está se movendo por uma ferida. Ela está se movendo por uma ferida. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, a sua vida vai acabar, o seu tempo está acabando, e você pode se privar de viver com uma pessoa maravilhosa, porque você está se travando, não está se abrindo para uma nova oportunidade. E aí o próprio Deus, você pode impedir o próprio Deus de ir lá e te dar alguém que vai te honrar, e vai ser Jesus na sua vida, entende? Orgulho, né, também, o orgulho é terrível. Gente, eu acredito, tá? Isso é uma coisa minha, vocês estão livres para discordar, mas eu acredito que o orgulho seja uma das piores coisas que a gente possa ter na vida. A Bíblia diz que o rei do orgulho é o Leviatã, né? E o orgulho é uma coisa, eu vi uma frase do Reinhard que eu achei interessante. A frase do Reinhard é a seguinte, o orgulho é como um mau hálito, né? Todo mundo sabe que você tem, menos você. Né? Então, como que você descobre que você tem orgulho? Geralmente, pergunte para as pessoas que te amam de verdade, deixa elas falar isso no seu coração. Né? Por isso que é importante o relacionamento com o outro, né? Chega perto de alguém que realmente vai te falar a verdade, que é honesto com você e fala, cara, eu sou uma pessoa orgulhosa, a pessoa vai te falar, é sim. E precisa melhorar, porque se você não melhorar no orgulho, a Bíblia fala assim, ó, Deus, ele exalta os humildes e abate os orgulhosos. Ou seja, tem uma força no mundo espiritual e no mundo mesmo que rege contra a gente orgulhosa. É uma parada pesada. O orgulho é um negócio que pode destruir a gente assim da noite pro dia. Porque você não percebe quando você vai ver, você está se achando melhor que todo mundo. Você acha que as suas profecias são as mais precisas, você acha que as suas palavras são as mais belas, você acha que a sua vida gira, né, é mais importante, tudo sobre você é melhor, o que você compra é melhor, o que você tem é melhor, o que você gosta é melhor, a sua opinião é mais importante. Tudo isso é orgulho. Isso daí é destrutivo, é maligno, né? Outra coisa, para encerrar esse ciclo, é falta de fé ou descrença, né? É muito louco. Quantas pessoas estão paradas no processo de amadurecimento da vida porque elas não creem? Simplesmente porque elas não creem. A falta de fé, ela vai fazer você ser impedida, principalmente do seu relacionamento, da sua evolução no dom, para tudo. Cara, falta de fé é um negócio terrível. E a Bíblia diz assim, se você tem falta de fé, falta de sabedoria, não, se você tem falta de fé, peça a Deus que Ele te dá. A Bíblia fala isso? A Bíblia fala isso? Se você tem falta de fé, o que você precisa fazer? Vou dar um código para vocês. A Bíblia fala que a fé vem por onde, gente? Ouvir pela palavra. Beleza. A fé vem por ouvir a palavra. Ok. Olha que interessante. Presta atenção nisso. Esse código vocês não vão ouvir tão cedo. Ouvir é um verbo? Certo? O verbo, ele tem partido em quê? Em ação. O que o Tiago fala pra gente? A fé sem obras é morta. A fé sem ação é morta. Entende? Não adianta, o que Jesus falou também? Não adianta você ser ouvinte e não praticante. Tiago vai falar também, praticantes. Cara, vocês entendem? Como que vem a fé? De maneira bem simples. Os nossos irmãos gêmeos lá, lembra? O ouvido e a prática. Não tem como. Então a pessoa fala, a fé vem através do ouvir a palavra, né? Mas ele está dizendo o seguinte, ouvir e praticar a palavra, né? Ou seja, você precisa ouvir
automaticamente já praticar, ou seja, quem ouve de verdade pratica, né? Quem ouve de verdade pratica, né? Quem ouve de verdade pratica, sacou? Sua mulher fala assim pra você, amor, pega um copo d'água. Aí você fica extremamente instável, parado, olhando pra ela. Fala, tudo bem. E você fica parado frente dela, fala, você não ouviu? Pega um copo d'água pra mim e fala, tudo bem. Tá certo, entendi. Vocês entendem? Deus tá falando pra você, vai lá e ama aquela pessoa. Você fala, tá bom. Beleza. É muito louco, cara. Então, é a mesma coisa. Sua mulher acorda e fala, amor, você pode levar as crianças na escola? Você fala, tá bom. Você fica lá parado, esperando. Ela fala, mas você não vai levar as crianças na escola? Não, eu entendi que é para ir. Tá bom. Né? Então, o ouvir tem a ver completamente com a prática. Muitas pessoas não vão evoluir no processo porque simplesmente não praticam, ou seja, elas têm falta de fé. A gente fala, pega aí, faz um acróstico para alguém. Ela finge que não é com ela. Vai aí, faz um desenho de uma cor, manda para alguém. Ela não faz, falta de fé. Vai lá, entrega uma palavra de conhecimento. Ela, tá bom, falta de fé. Tem gente que tem um caderno lotado de coisas guardadas aí, mas não pratica nada do que anotou. Entendeu? Então, quero te dar um código. Se você realmente quer evoluir em qualquer coisa na sua vida com Jesus, comece a praticar tudo que você tem ouvido e aprendido, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir, verbo de ação e prática. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Olha que interessante. Vou dar um exemplo para vocês. Bem simples, tá? Tem, nesse momento aqui, eu não sei quantas pessoas tem na sala, mas eu acho que tem mais de 100 pessoas. Beleza? Olha como a gente não pratica. Se eu pegar e falar assim agora, pessoal, a gente tem 100 pessoas aqui nesse momento, e eu disser assim, todo mundo, 110, né? Todo mundo vai pegar aqui agora, literalmente agora, vai escrever uma mensagem aqui agora, para o primeiro nome que apareceu na sua cabeça de um amigo seu, que você vai pegar na agenda, no celular, não sei, e vai entregar essa palavra. Eu tenho certeza que, 20, 30% vai fazer. Aí depois, o que acontece? A gente vai ter o mesmo problema da religião, né? Só tem um cara que pratica, só tem 5 pessoas que ficam no púlpito, lá 10, 15 pessoas que ficam no púlpito, e todo o resto fica lá sentado assistindo. Quem que vai evoluir? E é por isso que as pessoas passam 20, 30 anos sentadas no banco da igreja. Por quê? Porque não vai praticar, não vai evoluir, não vai crescer, não vai viver, não vai experimentar, não vai. Então, se você está aqui na escola profética e você não está praticando o que a gente está ensinando, literalmente a minha pergunta para você é falar, o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo aqui ouvindo a gente? Já são 15 aulas e você não está praticando nada do que a gente ensina. Eu só quero te dar um conselho. Não vai adiantar nada. Você não vai evoluir em relacionamento e nada se você não praticar. Isso aqui não é uma... Deixa ela aí daí. A Miri está aqui mordendo meu pé. Isso aqui não é um culto evangélico. Entendeu? A gente não vai te aguentar 20 anos. Daqui a pouco a gente começa a tirar. Irmão, você já está aqui 6 meses, você não fez nada. Tchau, próximo. Dá espaço para outro. Isso aqui é uma escola, gente. Nós estamos aqui para ensinar. Deus me chamou para ensinar. Se você quer aprender, se você quer desenvolver, crescer, você está no lugar certo. Se você veio só ouvir mais uma mensagem bonitinha para ficar chorando, porque Deus falou comigo, pode cair fora, mano. Entendeu? Essa aula talvez não seja para você, não. Entendeu? É louco, né? Mas é a persona, né, paizão? A persona da escola é quem veio aprender. Não é para isso que a gente vai para a escola? Para aprender. O evangelho, gente, é tão simples, é tão, assim, ridículo. Chega a ser ridículo, que dá raiva, assim. Você fala, cara, como pode ser tão fácil? Como pode ser tão simples, né, Leandro? Como pode ser tão simples? Sentar no estabelecimento e falar, irmão, Jesus ama você, cara, ele tem algo na sua vida
e Deus quer fazer algo, e você começa a falar, o negócio já vai vindo, você já vai falando, quando você vai ver, você já tá lá, no meio da bagunça, o negócio torou e tá tudo rolando. Então, assim, quem tá aqui, tá ouvindo, tá praticando, tá vivendo uma coisa sobrenatural mesmo. Tá vivendo uma parada com Jesus mesmo, tá vivendo um relacionamento com Jesus mesmo, tá evoluindo em Deus mesmo, tá ouvindo o céu sim, tá vivendo algo diferente sim. Agora, quem tá só ouvindo e não tá praticando, a Bíblia fala que é semelhante a alguém que constrói uma casa sobre a areia. A treta vem, vai passar, fica tranquilo. O problema é que a sua vida também vai passar. E não vai demorar. Eu sempre falo isso, toda aula eu falo isso, né? Pode ser que seja a última vez que você está ouvindo alguém falar para você, pratica o que você está aprendendo, né? Porque, gente, é muito doido. O silêncio, né? Eu quero falar isso de novo. O silêncio da gente tá matando pessoas. Então, você que tá aí me ouvindo, que tá atrás dos armários, tá escondido, tá com vergonhazinha de aparecer em algum lugar, de se expor, de falar. Ah, mas eu tenho medo, mas eu tenho segurança. Não é sobre você, cara. É sobre Jesus. É sobre o reino. É sobre relacionamento. É sobre pessoas. É sobre transformação de vidas. Não vai funcionar o evangelho só para você. Jesus não morreu para você se sentir bem, cara. Jesus não morreu para você ficar confortável dentro da sua casa e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Precisa acordar, né? Então é processual. Você que tá travado, às vezes, e aí você, quando a pessoa tá travada, quando a pessoa tá parada, e ela tá ali, digamos que só ouvindo, ela tem tempo para ficar olhando o processo dos outros. Ela tem tempo para ficar ouvindo, vendo coisa que não deveria estar vendo, entende? Tem tempo para ficar olhando quantas vezes a Catherine faz live na semana, né? Olhando quantas palavras estão lançando nos grupos, olhando tudo, discutindo e dando opinião sobre si. Não foi para isso que Deus chamou, para ser fiscal da fé das outras pessoas. Deus chamou a gente para manifestar o reino dele, o amor dele, né? E é isso aí, Edson. A gente fica doido, ainda quer mais. Vambora. Vai que agora é outra. E a gente tá muito louco mesmo. Aí que eu falei pros meninos, eu não sei o que tá rolando, mas foi um evento aqui, agora é outro em BH, eu não sei, amanhã já vai para Brasília, que eu, por mim que seja, deixa queimar tudo, não quero nem saber. Essa vida não me interessa mais, gente. Se a gente está aqui no mundo confortável demais com a nossa vida, tem alguma coisa errada, porque Jesus chamou a gente para se desprender da sua vida. Olha o Vini saiu lá da Paraíba, veio aqui para São Paulo para vir no Macho Burro, para eu chamar ele de burro durante 10 horas. É isso, cara. É quando seu coração tá queimando, seu coração tá ardendo, você não se prende a mais nada, né? Você não tá mais preso com nada, você só quer ir fazer o que Deus mandou você fazer. E a Bíblia diz que a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, é um chamado coletivo, né? Não é só seu, é coletivo. Então nós vamos pregar juntos. Eu falo de um jeito, a Catherine fala de outro, o Alberto do outro, Leandro do outro, a Maria de outro, André de outro, e cada um fala de um jeito, na sua forma, com a sua essência, com o seu pedaço do reino, com a sua revelação, com a sua prática, né? Então, eu gostaria de dizer isso para você, todo mundo está num processo, uns mais devagar, outros mais lento, outros mais para baixo, outros mais para cima, mas vamos dar as mãos, vamos focar em unidade. Nós somos um corpo, nós somos uma comunidade, né? Nós somos um participante de um reino, filhos do mesmo Jesus e herdeiros do mesmo trono, mesmo da graça, do mesmo amor, de tudo isso, é a mesma família. Só que a gente não vive como família, a gente vive como gente que fica cuidando da vida dos outros e brigando como os outros, cara. Nós precisamos ser uma comunidade forte que caminha para o mesmo propósito de direção de reino. Ninguém vai para o céu sozinho, né? Então, se você perceber que você está num processo um pouco menor, dá a mão para quem está vindo atrás. Fala, irmão, eu sei que você está aqui esses dias, o Edson lá do Japão me chamou cedo, né? Ô, Denis, estou com umas dúvidas aqui, quero contar com você. Ele me falou as dúvidas dele e eu compartilhei com ele a minha experiência. Falei, cara, ó, é isso aqui, é dessa forma tal. Eu até brinquei com ele, eu falei, você me chamou para tomar uns tiro, porrada e bomba, mas é a realidade. Falei, cara, o caminho é para cá. Mas se você ouvir, você vai ter a sua vida transformada, é certeza. Eu falo, por que você tem tanta certeza? Eu falo, porque a minha vida mudou assim, cara. Entendeu? Deus mudou a minha vida era um lixo. Se Deus me mudou, um menino com 15 anos que queria se matar, essa era a minha vida. E Deus mudou a minha vida, eu sei. E eu me conheço suficientemente bem, colérico sanguíneo, eu sei que eu ia me matar. Eu nunca tive medo de morrer.
Então eu sei de onde Deus me tirou. Então eu sei que a vida das pessoas pode mudar com uma só palavra, é o que o Daniel falou semana passada, né? O poder, olha lá, ó o Edson, mas é o que eu precisava de uma dura decisão. O poder de uma mensagem pode mudar tudo, gente. Uma palavra que você entregar para alguém pode mudar o mundo dela, pode mudar a vida dela, pode mudar o rumo da história dela, pode mudar absolutamente tudo. Então eu vou morrer crendo que uma palavra só pode mudar a vida de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, ainda que seja uma só palavra. É por isso que eu não me canso e não me travo e não me permito não falar a palavra. Eu já entrei em muitos lugares e Deus falou assim para mim, fala tal coisa. Eu falei, não vou falar. E ele já me falou claramente, se você não falar, pode acontecer tais coisas com essas pessoas. E eu entro em desespero, porque ele já me mostrou algumas coisas. Então a gente precisa se unir, gente. O avivamento do que está vindo será um avivamento em família, coletivo. Uns ajudando aos outros, né? É tão interessante que a gente está crescendo de uma forma diferente, a gente não percebe. Mas aí vai chegando os novos, a gente que já andou um pouquinho, vai chamando essas pessoas, falou, fulano, vem aqui, ó, aqui funciona desse jeito, vamos lá, tal. Eu vejo que alguns fazem isso já de forma muito natural, e vamos fazendo isso, né? Eu lembro de eu fiz um estudo faz tempo já, sobre os povos da Bíblia, né? Na verdade, os povos da história do avivamento, e tinha um povo que chamava os Quakers. Quem conhece de história a história da igreja vai saber o que eu estou falando. Os Quakers eram uma comunidade que viviam, cara, de forma comum, mais ou menos parecido com o modelo da igreja de Atos. Os caras, depois vocês dão uma pesquisa no YouTube, os caras tinham tudo em comum. Inclusive, eles compravam coisas uns dos outros, começavam a movimentar. Falou, beleza, Leandro, você trabalha com o quê? E você, fulano, trabalha com o quê? E eles começaram a se movimentar entre eles, com uns comprando coisas dos outros, fortalecendo. Mais ou menos o que os judeus fazem no mundo, né? Os judeus têm essa ideia também, né? De os judeus comprar só de judeu, trabalhar com judeu, fortalecer a comunidade. Ou seja, independente de qualquer coisa, a família dos caras tá unida, tá valendo, entendeu? É muito louco isso. E a gente tem que começar a aprender isso, que nós somos da mesma comunidade e é uma comunidade eterna. E nós transmitimos um reino eterno, que precisa andar junto em unidade, andando todo mundo igual, né? É muito doido. Eu vou ler um texto só para vocês, que esse aqui é muito legal. Eu vou ler isso aqui, ó. É o texto, acho que eu li em casa para os meninos. É João 17, capítulo 20, tá? Evangelho de João 17, 20. Jesus orando por nós, tá? Jesus fala assim, ó, minha oração não é apenas por eles, falando acerca dos discípulos. Mas ele fala assim, rogo também por aqueles que crerão em mim. Ou seja, todo mundo aqui que crê em Jesus, ele está rogando por nós. Ele fala assim, ó, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Jesus está orando para que todos nós sejamos um. Ele fala assim, Pai, como tu está em mim e eu em ti, né? Deus está falando, Jesus está falando assim, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e você somos um, né? Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante. Se nós formos um, se nós verdadeiramente andarmos um, sermos um como família em Jesus, o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. É muito louco isso. Fruto da unidade, primeiro aspecto é que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. E ele fala, deles a minha glória que me deste. Jesus deu para nós a glória que ele deste. A glória que ele deu é deles, é para todo mundo. Todo mundo tem uma partícula de glória em si, né? Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente você me amou. É muito profundo esse texto, gente. Depois pega esse texto, dá uma mastigada nele na sua casa. Mas olha que profundo. Jesus está falando o seguinte, que ele deu a glória que ele recebeu de Deus para nós, para que a gente possa viver em plena unidade. E quando a gente viver em unidade, o mundo vai crer que ele enviou Jesus e eles vão entender que Deus os amou. Entende? Então, como que o mundo vai entender que Deus amou? Quando a gente vive unidade. Entende? Então, quando nós vemos unidade, nós somos a própria expressão do amor de Deus para as pessoas. Quando eu decido andar em unidade,
Tá anotando o código, né, Leandro? Quando eu decido andar em unidade, nós se tornamos a expressão do amor de Deus para as pessoas. E talvez a gente vai ter que fazer menos esforço. E simplesmente liberar o amor de Deus, simplesmente às vezes sorrindo. Só sendo um, como ele é um, é a expressão do amor de Deus, e o mundo vai entender isso. Então, às vezes, a gente está querendo convencer o mundo, né? Ah, eu tenho uma mensagem para você. E talvez se a gente vivesse unidade, nós já expressaríamos um amor sem abrir a nossa boca. Entende? É profundo, gente. É um negócio de louco, né? Quanto mais nós formos um com Jesus, mais o mundo vai entender que que eles são amados, não só por Jesus e pelo Pai, como também por nós, de maneira muito natural. Então, nós precisamos expressar o amor, precisamos expressar, né, a dádiva do céu através da unidade. Então, eu encerro aqui falando o seguinte: não importa qual processo você está, se você está começando agora, se você está na primeira aula, se você chegou, qual que é a sua história de vida, não sei. Não importa qual processo você está. Mas entenda uma coisa: o seu processo pode evoluir muito mais rápido se você se conectar com outras pessoas que estão à sua frente, né? Se você entender de maneira muito clara, né, muito simples, que você precisa do outro, né? E que você não vai muito longe se você estiver sozinho. É muito doido isso, né? Põe isso no seu coração: você precisa dos outros. Você precisa do outro. Nós precisamos uns dos outros. E à medida com que a gente se relacionar mais em unidade, mais a gente vai chegar mais longe, mais a gente vai crescer muito mais a gente vai ser transformado por Jesus. Então é interessante que tem pessoas aqui na sala que foram convidados por outros, né? Então já é uma expressão de amor, né? Eu tô recebendo algo, toma aqui para você também, vem experimentar disso. E é isso, gente. Não pule os processos. Não pule, não tente burlar o processo, né? Gaste tempo orando, gaste tempo com Jesus, gaste tempo percebendo o que Jesus quer de você, gaste tempo com relacionamento, gaste tempo com pessoas, gaste tempo ouvindo pessoas, gaste tempo servindo pessoas, gaste tempo experimentando os dons, evoluindo, amadurecendo, sendo família. A Bíblia diz em Eclesiastes que existe tempo para todas as coisas, né? Então, entenda o processo de uma maneira um pouco mais ampla, respeite esses processos e evoluam com eles de forma intencional, sabe? Olha, se eu estou num processo de evoluir no dom, entrega mais profecias, eu posso dizer, se exponha mais, fale mais, né? Que nem o Leandro deu um sprint em 6 meses, né? Vou arrebentar, vai lá, experimenta, vê como é que Deus faz, tal, aprende, evolui, cresce, né? Ah, se eu tô no momento de dor agora, respira, viva aí os seus dias de dor, de luto, sei lá, né? Procura pessoas para compartilhar, para conversar, para receber uma cura, né? Se eu tô no momento de entregar algo, entrega algo. Se eu tô no momento de ensinar, ensina. Se eu tô no momento de falar, fale. Então, respeite esses processos. Eles vão fazer vocês crescer muito mais fácil, né? Eu tenho um processo bem longo. Qualquer dia desse eu vou parar para contar toda a minha história para vocês. Acho que vai dar umas boas horas aí. Mas acho que vocês vão ter bastante identificação com isso também, porque é fácil, né, paizão? Eu lembro de dezembro, né? Nós estávamos começando. Caramba, vamos começar uma escola, né? Só que vamos chamar 10 pessoas para começar, vamos fazer isso, né? Mas hoje as pessoas olham e falam assim: ah, mas também é fácil. É fácil, é bem fácil mesmo. Tô vendo 3 pessoinhas com a mão levantada. Eu vou dar voz para vocês falarem. Precisa ser rápido, porque a gente precisa encerrar, tá? Eu não sei se eu falo o seu nome direito, tá? Mas eu vou tentar. Roxelane, é isso? Você quer falar? Isso, obrigada, Denis. Você bem breve. Estão escutando? Sim. Eu nem sei, assim, eu até fico um pouco constrangida, porque é a primeira vez que eu estou aqui nessa reunião, né? Mas é uma palavra pro Leandro, tá? É que eu no seu Instagram dele eu não sabia como, e eu tenho que dizer, tá, Leandro? Não sei, é um Leandro que eu tô vendo aqui na tela, enfim. Tá. Você precisa deitar no chão, numa grama, em silêncio, numa natureza, só você. E ficar em silêncio. Você precisa de silêncio e de descanso. Só isso, tá bom? Obrigada, Denis. Obrigado a você. Bem-vinda.
Catherine, quer falar? Você tá com a mão levantada? Tô. Prometo que vou ser breve, tá? É Tá. para Elissandra, que está bem aqui na minha frente agora. Desde o começo, eu estou sentindo meu coração cansado. Então, não é o meu coração, porque o meu coração está bem tranquilo. Então, eu estou sentindo o coração dela. O coração dela está cansado. E o Espírito Santo está pedindo para ela descansar. Descansar. E para mim veio a história da Marta e Maria. Então, ela deixa um pouco, senta nos pés de Jesus e escuta a palavra dele, mas desfrute da palavra dele. Porque muitas das vezes a gente está sentado aqui ouvindo a palavra, mas não estão vivenciando a palavra. E, às vezes, se você parar, descansar, deixar o teu coração entregue a ele, eu não vou sentir esse cansaço que eu estou sentindo aqui agora. E Jesus está dizendo, ei, eu sou a tua força, eu sou o teu descanso. Não lute com teus braços, mas deixa que eu te auxilie. Boa. Célia, tá com a mão levantada, quer falar? Não sei. Ela tá desde o começo, Leandro. Leandro, Denis. Né? Então tá bom. Gente, eu vou passar uma dinâmica para vocês. Bem simples. Todo mundo agora, talvez se você tiver papel e caneta aí pertinho de você, já vai ajudar. Se você não tiver, já pega um papel e caneta aí. Quer falar alguma coisa? Ainda tem uns minutinhos aqui, irmã. A Dai me cobrando porque elas vão sair 4 da manhã para ir para BH. Quer falar alguma coisa? Ela falou que tá na hora de ir embora. Tem certeza que você não quer falar nada? Tô bem na hora da profecia? Não? Não é hoje que vocês vão receber a profecia da profeta dimensional. Papel e caneta na mão? Fecha os olhos aí, um minutinho, todo mundo. Fecha o olhinho. Respira, dá uma respirada aí, assim, bem... Aquela respiração funda, assim, acalma o seu coração, só um minuto, assim. Isso aí, fecha aí os olhos, respira. Ó, imagine agora na sua frente, aí na sua mente, Jesus aí parado na sua frente. Eu tô vendo que Jesus vai parar na frente de muitas pessoas aqui agora. Abre a sua mão direita aí. Jesus vai botar uma parada aí na sua mão direita. Uau! Agora fecha a sua mão. Pega aí, que Jesus te deu. Eu vi pessoas, a maioria de vocês estavam pedindo uma resposta específica para Deus. Uma coisa muito específica. Eu senti isso antes de começar. Jesus está falando para você, eu tenho o sim e o amém para todas as minhas promessas. E eu vi Jesus entregando uma chave específica na mão de vocês hoje. É uma chave. Eu vejo uma chave assim, cara, é muito específico. É bem específico, sobre um assunto bem específico. E são várias coisas diferentes ao mesmo tempo. E Jesus está abrindo essa porta aí para você, esse lugar que você gostaria de entrar. Algumas pessoas vão sentir isso literalmente no corpo. Jesus está abrindo isso assim de uma maneira muito simples. Eu estou vendo ele abrindo uma porta assim para várias pessoas nesse exato momento. E Deus está transportando pessoas de uma dimensão para outra, assim, ó, naturalmente de uma dimensão para outra, assim. Uau. E agora eu vou falar por Jesus te dar uma palavra para você entregar para uma pessoa.
Não importa se essa pessoa está aqui ou não, só se concentra em Jesus aí. Primeiro eu vou pedir para Jesus te mostrar a pessoa que é para você falar. Essa pessoa vai aparecer na sua mente agora. Já escreve o nome dela aí assim que você tiver. Escreve o nome dessa pessoa que você tiver. Você já vai ver aí na hora. Gente, eu tô vendo muito claro Jesus na frente de algumas pessoas aqui. Beleza. Agora é o seguinte. Você já tem a pessoa e você já tem a chave. É muito doido isso, né? Porque tudo aquilo que Jesus nos dá é uma prova isso para vocês de que não é só para nós, é para o outro. É mais para o outro do que para nós. Você vai pegar essa coisa que você estava pedindo para Jesus e você vai compartilhar com essa pessoa que você estava vendo, que você escreveu aí. Você vai falar para essa pessoa, ó, é o seguinte, Jesus me deu uma chave e essa chave eu quero compartilhar com você. Eu também quero te entregar. Deus está me entregando isso e eu quero dar isso para você também. Entenderam? Entenderam? Então, a palavra que Deus te falou e te respondeu, você vai compartilhar com essa pessoa que você vê na sua mente aí agora. Aí o pessoal, sim, entenderam. A chave que ele colocou na nossa mão? Você vai liberar para ela também. Você vai falar, ó, Jesus veio aqui até mim e me deu uma chave de tal coisa. Eu quero entregar isso na sua mão também. E vocês vão ver quanto isso vai ser resposta para outra pessoa. Entenderam? Todo mundo pegou a chave? Viu? Quem viu? Quem viu? Faz assim com a mãozinha para mim. Olha lá. E você sabe o que é essa chave? Então não sabe? Deixa eu ver a experiência de uma pessoa aqui, vai. Vivian, você pode compartilhar a chave do que você pegou? Foi muito louco, porque quando você falou que Jesus ia colocar algo, veio a chave. Uau. E aí eu assim, mas Senhor, chave do quê? Essa chave vai abrir o quê? Aonde? E aí eu me questionei, para que a chave? Mas quando você deu a resposta, fez todo sentido. São perguntas no meu coração acerca de família. Uau. E foi só mais uma resposta. E quem é a pessoa que você vai entregar? A Sabrina. Ela estava na minha frente agora, ela sumiu. Cadê a Sabrina? Ela tem um sobrenome diferente. Aqui, ó. Likovski. Beleza, já solta, fala. Sabrina, me veio o seu nome na hora que o Denis falou sobre uma pessoa e tem a ver com relacionamento. A chave para você é sobre relacionamento. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Vocês... Beleza, tá ótimo. Ó, gente, lembrando que no profético ver não é ver, tá? É impressão mesmo, é loucura. Pedro, você tá com a carinha de quem viu um fantasma aí? Conta aí pra gente o que você viu. Sou eu, Pedro, É você, Pedro. Você então, é Pedro eu Pedra. tava... Colocarei a minha igreja. Amém. Então, algum tempo atrás eu venho me aprofundando muito com o meu relacionamento com Jesus, e aí ele me deu uma chave muito grande, que ele falou que o poder para essa nova geração se destravar é honrar aquilo que os profetas maduros ensinam. Uau! Porque eu tava querendo muito, sabe, eu ter a minha própria revelação, eu ter isso, eu ter aquilo, e ele me quebrou assim muito. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou honrar tudo que você quer, mas eu peguei detalhadamente todas as pessoas, todos os profetas que eu admiro e escrevi qualidades dele e comecei a me apropriar dessas qualidades. Por exemplo, o apóstolo Paulo, eu achei isso bacana nele e eu me aproprio disso pela fé. Uau. E aí, porque eu não sei, simplesmente veio isso no meu coração. Entendi. E aí, quando eu fechei o olho, eu vi que Jesus colocou uma pedra preciosa na minha mão, e aí ele falou que era isso que eu estava pedindo. E na minha mente veio o Leandro,
que é o Leandro daqui, que Deus também está compartilhando isso com ele, que é essa profundidade no Espírito e essa profundidade que eu recebi dessas características que os profetas tinham. Uau. Obrigado, Pedro. Top. Fala, Emily. Eu recebi o Leandro Torres, eu vi o Leandro Torres. E a chave que Jesus me deu foi um coração. Uau. Só que aí não tem o significado para ele, é ele que vai saber. É isso aí. Fala, Kézia. Amigo, tudo bom? Tudo. Eu imaginei Jesus aqui na frente, que maravilha que eu vou encontrar com você sábado, hein? E aí Opa. me veio assim que Jesus pegou na minha mão, foi o que me veio. A chave foi ele pegar na minha mão e ele falou assim, eu sou tudo que você precisa. E aí essa palavra também é para Danusa. Uau. Obrigado. Nossa, E até antes, assim que eu entrei na sala, eu não conheço, eu vi a Ariadne Clécia, e como já tem 2 semanas que eu não participo, eu não sei se ela está no grupo do Telegram, que eu ia mandar mensagem para ela. E ela está com um fundo de tela muito bonito, que é uma praia, só que ela está colorida e ela é muito mais bonita que o fundo de praia. Então, eu falei assim, eu notei assim, fundo de praia bonito, só que ela se destaca. Aí me veio assim no coração, Ariadne, você é luz, cor e alegria. Você alegra, colore e ilumina os ambientes. Uau. E para a Vanessa, irmã da Luz, ela está num fundo de tela que lembra uma casa. Aí me veio assim no coração, mudança. Que ela vai ter uma mudança na vida dela, né? Não literalmente uma casa nova, uma mudança que ela vai viver. E tinha uma foto nessa casa. E aí me veio que ela terá novas experiências, novas memórias. E essas novas memórias e experiências que ela viverá vão trazer novas fotos para ela colocar nessa nova casa que ela vai estar, nessa nova mudança que ela vai ter na vida dela. Uau! Obrigado, Kézia. Incrível. Adorei a sua chave, peguei para mim também. Fala, Vini! Fala, meu amigo. E rápido aí? E pontual. Tranquilo. Jesus estava na minha frente sorrindo, como sempre, eu sempre vejo ele sorrindo, e ele colocou um globo na minha mão, um globo terrestre. Uau. E é para Elisa. Vou compartilhar com ela. Aí, Elisa, globo terrestre, minha filha, só vai. Quem mais? Sabrina? Fala, Sabrina. Eu nem sabia se tinha aqui, mas eu falei, bom, deve ter aqui essa pessoa, para Jesus ter me dado esse nome. Eu fui lá procurar os nomes, né, que é para Letícia. Uau. E aí eu vi que tem uma Letícia aqui. E eu vi primeiro uma parte do corpo dela, e depois eu vi 2 portas, e daí na minha mão veio um fogo. Eu ainda olhei para minha mão e falei, meu Deus, esse fogo vai me queimar. Mas depois eu pensei, não, é espiritual, não vai me queimar. E também eu anotei aqui, salvação na sua casa. Uau. Obrigado. Vamos lá. Deixa mais um. Vai, Maria. Oi, gente, tudo bem? Bem rapidinho. Eu não foi chave que Jesus me deu. Jesus me deu um diamante. Uau. Só que esse diamante já era lapidado. E aí ele começou a rodar na minha mão tipo peão, sabe? E aí começou a queimar a minha mão assim. Eu dizia, Jesus, tá apertando. No meu pensamento, né? E ele rodando aquele peão assim. Daí eu segurei com força. E quase furou minha mão. Daí a palavra veio, esse diamante é para Andreia. E esse diamante ele já está pronto. Ele não precisa ser lapidado. Ele já está lapidado. Uau. Obrigado. Vou deixar mais 2 pessoas falar, senão a gente vai estourar muitos horários. Depois vocês escrevem lá no grupo, tá? Se for alguém da sala. Carmen Pessoa. Boa noite. Boa noite. Então, quando eu vi Jesus me dando um saquinho branco, e aí eu abria, é como se fosse uma pedra preciosa. E é para... Eu imaginei dando para... Eu sou Márcia. Uau.
Uma pedra Obrigado. de muito valor. Uma pedra de valor, pedra preciosa. Uma pedra de muito Pedra de valor, pedra preciosa. Isso. Uau. E fazia sentido para você também. Sim. É muito doido isso, né? É. Fala. É para mim? Fala, André. É para você. André. É para você. Uma pedra preciosa. É muito interessante isso que ela falou, porque para mim ele entregou um pacotinho, um saquinho dourado, e tinha algo dentro. Era um pacotinho dourado. E ela viu um saquinho também. Que loucura, né? Era um saquinho com lacinho assim. Boa. Vai, André. Fala deles, boa noite. Boa noite. Então, eu procurei aqui o nome também, eu escrevi Camila, e aí eu vi aí tem uma Camila Magalhães aí. Tá. Senti um arrepio muito forte aqui na hora que você falou que Jesus estaria na nossa frente, e ele tá abrindo uma porta de emprego para ela. Mas o que ele manda eu dizer para ela é que ela não está entrando lá para ser uma simples funcionária. Ela vai ser dona dessa empresa. Jesus está dando uma empresa na mão dela nesse momento. A chave que ele está entregando para ela é uma chave de um empreendimento, talvez esteja no coração dela e ele está liberando hoje. Uau. Incrível. Obrigado. Ó, vou deixar mais essas duas pessoas falar e a gente vai encerrar, tá? Vai, Alice. Ailce. 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 Era só inverter o L. Alice, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu via na minha mão uma luz e o nome que veio no meu... é a primeira vez que eu entro, eu não entendo nada de profecia, mas veio uma luz na minha mão e o nome que veio para mim foi Elisa. Uau! Vou pegar para Elisa. Ô, Elisa, você tá pegando a chave tudo aí, meu. Caramba. Compartilha. Até as que não estão falando meu nome. Cadê? Regiane. Fala, Regiane. Oi, boa noite. Boa noite. Então, a chave que, assim, Jesus, ele veio sorrindo, entregou uma chave, e aí ele veio e abriu uma porta, e era uma casa. Uau! E para quem? E aí ele me mostrou o Leandro. Oh! Aí, Leandro. Casa, meu filho. Confirmação de uma palavra. Aí, ó. Obrigado, Regiane. De nada. Obrigado, Regiane. Muito bom. Última pessoa é Clemis, é isso? Fale. Clemis. Acho que ela não está conseguindo falar. Então vai, vou trocar então. Adriele, consegue? Opa, consigo sim. Diga-me. Então, eu estava deitada lá no quarto e você falou de pegar o papel, eu falei, eu não vou sair daqui não, porque senão é capaz dos meus filhos acordarem, mas deu tudo certo. E quando você falou que Jesus estava na nossa frente, que ele ia entregar uma chave, realmente ele entregou uma chave na minha mão e realmente tem algo que eu tenho pedido, porque quando eu vi o testemunho da Thalita, sobre oração para uma pessoa que estava enferma, né, no hospital, e ela de longe se conectou espiritualmente com essa pessoa e orou por ela, e ela foi melhorando, né, e essa pessoa foi algo muito sobrenatural. Então, assim, é algo que eu tenho pedido para Jesus, para viver, né, essa totalidade do sobrenatural, de me teletransportar, de orar por pessoas, mesmo não estando, né, ao lado delas, né, estando distante. Então, e quando você falou para lembrar de alguém, né, para pensar em alguém, me veio a Elisa na hora, antes mesmo de você perguntar, a Elisa já estava na minha mente, e quando eu olhei para o meu celular, ela está aqui fixada no meu celular,
Não sei, eu acho que Uau. fixou aqui sem querer. E quando eu vi, eu tava com o olho fechado, né? Eu não vi. Quando eu olhei, ela tava aqui bem grande aqui. Vou até mandar um print para você depois, Elisa. E eu não sei se você tem pedido isso também, né? Para viver esse sobrenatural assim de uma forma muito mais intensa, mais profunda. E é algo que eu tô querendo viver também. Então essa chave já é nossa, já tá aberta, já tá tudo disponível. É nossa. Faz muito todo sentido. Uau. Muito obrigado. Obrigada. Gente, ó, vai, Carol. Fala então, Carol Félix. Ela falou que tem um anel para falar aí, para finalizar. Quer falar, Carol? Valkyria 01. Oi, não, eu vou compartilhar privado. Ah, Tá então tá bom. tranquilo. Gente, eu vou finalizar. Eu vou enviar, porque na verdade eu não recebi uma chave, Não, então recebi um fala. anel. Pode Pode falar? falar? Eu tava falando, Eu fala. estava com as mãos viradas para receber como você pediu, e o próprio Jesus virou a minha mão assim e disse: não é para receber algo aqui, é para receber assim. Aí ele virou minha mão e colocou um anel e disse que esse anel era de uma autoridade para eu entregar para Késia, porque eu vi a Késia elevando um nível de autoridade dentro do coração dela também. Uau. 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 Incrível. Gente, eu vou finalizar porque eu tenho que sair às 4 da manhã, são 10h15 da gente já ali me olhando, com aquele olharzinho de intimidade que a gente sabe falar, chega. Então, assim, ó, obrigado mais uma vez, vocês são a primeira vez, a gente sempre faz umas loucuras no final. Não deixe ninguém roubar isso que você viu, tá? Eu tenho certeza que Jesus apareceu para muitas pessoas aí. Compartilhe lá no Telegram com a pessoa, se for a pessoa aqui da sala, se não for daqui da sala, vocês compartilham em outro lugar. Um outro desafio que eu vou fazer para vocês para vocês evoluírem, não escrevam no Telegram, manda um vídeo lá, grava um videozinho, sai do anonimato, põe sua cara lá, mas eu tô pondo a minha cara aqui, põe a sua carinha lá e grava, falando o que você viu, um vídeo, tá bom? Dá uma evoluidinha, em vez de ficar só escrevendo, pega lá e grava um videozinho falando, ó, isso aqui é para tal pessoa, e você marca o vídeo na pessoa, beleza? Amo vocês, sabadão estamos em BH, vamos que vamos. Dúvidas, manda pra gente aí. A aula tá gravada, amanhã a gente sobe. Muito obrigado quem participou a primeira vez. Chamem mais pessoas, compartilhem aquilo que vocês receberam. Vai tirar uma foto aí, quem tá com o computador, tira uma foto, porque eu tô no celular, não vai sair uma foto legal. Tira uma fotinha pra gente finalizar. Valeu, Sabrina, obrigado, Regiane, Clemes, Rosimeire, todo mundo aí, não consigo ver todo mundo. Tira a fotinha, quem tá tirando. Valeu. Compartilhe nas redes sociais, chama alguém. Às vezes uma compartilhar, você dá, a pessoa vê, acessa, vem aqui, a vida dela é transformada e certeza que ela vai te agradecer para sempre, tá bom? E com Deus. Amo vocês e até semana que vem. Semana que vem, não vou contar o segredo, mas vou dar um spoiler. Quem vai dar aula semana que vem é Carol Férez. Uhul! 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 A escola profética. BH sábado com Elisa, Leandro, Denis, ai, Carol! É nóis. Tchau, gente. Vamos ficar chocados. Dando tchau pra galera aqui, amigo. Tô chocada pra BH? Elisa? Oi. Tem vaga pra BH ainda? Ai, eu perdi o negócio, peraí. Perdi. Eu acho que se passou, meu filho, a gente vai encaixar lá. Deixa eu ver, vai abrir aqui agora, ó. Já vamos deixar aqui, ó. 81, 100, três vagas. 3 vagas. Então, quem é da região de BH e quiser ir, ó, tem 3 vagas. 3 vagas. Só vem. 80? 82. Tem 3 vagas para BH. 3 vagas. Quem quiser. Tem 79 inscrições, 82 vagas. Não pode passar disso e a gente vai precisar dos nomes de todo mundo. Então, checou no teto, já era, né? Já é, tô vigiando aqui. Dá tempo, gente. Vigia. 3 vagas, ó. Como diz o apóstolo do amor, né, Carol Félix? Vigia vaso, né? Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigada. Boa noite. Oh, Deus lindo. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.